Bom dia, meus queridos no Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro deste ano de 2025. Na noite de ontem, na quarta-feira, nós deveríamos ter tido nosso estudo bíblico online, como é costumeiro sempre às quartas-feiras. Mas tivemos o início do nosso estudo e tivemos alguns problemas técnicos. Por isso, na manhã de hoje, agora, na quinta-feira, eu vou gravar o programa e deixar com vocês, então, a gravação do programa. Não será ao vivo, mas será gravado e vocês terão o conteúdo do nosso estudo bíblico desta semana. Como já anunciado, nós estamos hoje chegando ao terceiro final de semana, chegando à terceira semana, na verdade, onde nós estamos estudando este livro, Mordomos dos Bens do Senhor, escrito pelo pastor Elvio Figur, pastor e doutor em teologia, pastor da congregação de Tupanci, cidade vizinha nossa aqui de Cascavel, e que muito gentilmente nos permitiu usar os seus estudos para fazer o nosso estudo bíblico online. E o assunto hoje, então, como está aqui na tela agora, o tema é mordomos diligentes e gratos. Então, nós vamos conduzir o nosso estudo desta maneira na manhã de hoje e que será logo em seguida postado para que vocês possam, então, também conhecer o conteúdo desse estudo. Nós iniciamos em nome do Deus Triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto de hoje, sobre o qual nós vamos trabalhar, já está colocado aqui agora, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Lembrando que nós usamos aqui em Cascavel a Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje, não é verdade? Então a leitura bíblica do texto vai ser feita a partir desta versão bíblica. Mas se você usa uma versão diferente, como a Almeida Revista Atualizada ou a Nova Almeida, é indiferente, o texto bíblico é o mesmo, mudam algumas palavras, mas o sentido e o significado são o mesmo, tá certo? Vamos dar início então ao nosso estudo? Lembrando sempre aquilo que nós falamos já há mais de 5 anos, desde que nós iniciamos os nossos estudos bíblicos online, como está colocado aqui ao lado, né? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Essa é a nossa decisão de viver uma vida com Cristo como mordomos do Senhor, não é verdade? E o assunto de hoje, então, mordomos diligentes e gratos, Colossenses 3, 23. E nós vamos fazer agora a leitura do texto que está colocado aqui embaixo. No texto de Colossenses 3, 23, nós lemos da seguinte forma: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. É a partir desse texto que nós vamos trabalhar na manhã de hoje, nesse estudo bíblico gravado, porque ontem o nosso sistema aqui não quis funcionar para fazermos o nosso estudo bíblico normal, como fazemos sempre, tá bom? Então eu vou fazer a leitura do texto que o pastor Elvio escreveu. Diz assim: na conhecida parábola sobre os 3 empregados ou os 3 administradores, Jesus fala de uma situação onde o senhor, o proprietário de terras, deixa 3 administradores ou 3 CEOs encarregados de cuidar de diferentes quantidades de dinheiro. Quando ele retorna, o proprietário daqueles bens faz um ajuste de contas com eles, como lemos lá em Mateus capítulo 25. Vocês conhecem o texto. 2 dos empregados haviam dobrado o valor recebido e são elogiados então pelo dono por sua administração. Enquanto o terceiro mordomo, o terceiro CEO, que recebeu a quantidade menor, ele devolve a quantidade no mesmo valor, porque ele havia ficado com medo e escondido os dons e talentos que ele havia recebido. Então, por sua má administração, ou seja, por não ter usado com sabedoria os dons, os talentos que foram confiados a ele, ele foi severamente repreendido pelo seu senhor. A lição da parábola é fácil de entender, mas é difícil de colocar em prática.
mordomos diligentes, ou seja, zelosos, cuidadosos, mordomos humildes e gratos para com tudo aquilo que foi disposto ao nosso cuidado. É isso que Deus, o Senhor, espera de mim e de você. Essa é uma importante lição que esta parábola que Jesus contou nos oferece. Nós trabalhamos para o Mestre e não para os nossos próprios interesses. Esse é um ponto muito importante que nós temos que sempre lembrar também em todos os momentos. O professor Donaldo Schiller, doutor Donaldo Schiller, em uma edição do Mensageiro Luterano, no ano de 2023, no mês de julho, ele escreveu o seguinte: os que se limitam a atuar no horizonte estreito de seus interesses perdem a oportunidade de cuidar, inventar e de renovar. O Dr. Schiller, ele está falando de Jonas, o profeta Jonas, que resistiu ao chamado de Deus, que seguiu os seus próprios interesses, e então ele foi duramente punido por sua falta de diligência, de zelo, de cuidado. O profeta Jonas parece que não estava disposto a usar seus tempos, seus dons a serviço do Senhor. O que o Dr. Schiller escreve a respeito desse personagem bíblico, isso se aplica também aqui, nesse texto de Mateus 25. Afinal, a mordomia cristã envolve vida, tempo, bens e dons a serem administrados com diligência, humildade e gratidão. Aqueles que se limitam a atuar no estreito horizonte dos seus próprios interesses podem até achar que estão fazendo bem ou que estão se dando bem, quando na realidade eles estão perdendo oportunidades de renovar, de cuidar, de serem de fato servos da forma como Jesus orientou, explicou e que ele espera. O apóstolo Paulo, ele tinha em mente, ou tinha isso em mente, quando disse aos presbíteros da igreja de Éfeso e também da cidade de Mileto. Em Atos capítulo 20, versículo 35, nós lemos assim, o apóstolo Paulo falando, né? Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Atos 20, 35. Percebem, ou percebam, na verdade, né? Aqui que, como Jesus afirma, há maior felicidade em dar, em ajudar, porque estas são oportunidades exatamente daquilo que foi dito anteriormente. Oportunidades de cuidar, de inventar e de renovar. O apóstolo Paulo, ele também fala em trabalho árduo, e aqui vai uma importante observação. E aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. O pastor Elvio, ele faz aqui uma distinção de duas visões totalmente diferentes de mundo sobre trabalho. E aí vem a dúvida e a pergunta: de que maneira você olha para o teu trabalho que Deus te deu? Vamos dar uma olhada nessa distinção? Duas origens diferentes. A palavra trabalho na língua portuguesa vem do latim tripalium. Tripalium era um instrumento feito de 3 pedaços de madeira, usado pelos agricultores da Idade Média para bater o trigo ou as espigas de milho. Alguns de vocês vão lembrar disso no passado. Eu cheguei a usar quando eu era criança, não eram 3, mas 2 pedaços de pau. A gente pegava um pedaço maior, outro menor, e amarrava um pedaço de corda, um pedaço de corrente, e aí ele girava para bater, né? A gente batia feijão, batia trigo muitas vezes também. No tempo da antiguidade, eles usaram 3 pedaços de pau para bater, então, para debulhar a semente lá. O tripalium, que é o nome desse instrumento, conforme alguns dicionários, também era o nome dado a um objeto, um instrumento de tortura da época do Império Romano. Naquele contexto, os escravos eles eram submetidos ao tripalium,
E daí que deriva o verbo do latim vulgar, tripaliare, né? Que significa, portanto, torturar alguém no tripalho, ou seja, colocar alguém para trabalhar muito arduamente. Ora, é dessa forma que muitos encaram o trabalho, né? Como uma tortura. Quantas vezes nós vemos as pessoas, ai, amanhã já é segunda-feira de novo. Ai, segunda-feira ninguém merece. Ou então, né, quando chega no final de semana, sextou, liberdade, não preciso trabalhar amanhã. Então, esse é o significado que a palavra tripalium, que deu origem à palavra trabalho em português, significa no mundo romano, vem do latim. Por um outro lado, o pastor Elvio agora ele convida para a gente ver como a palavra trabalho significa e era vista no mundo do Antigo Testamento. Então, na tradição judaica do Antigo Testamento, a palavra hebraica para trabalho era melaká, que vem da mesma raiz avá, de onde também deriva a palavra hebraica para adoração, avodá. Então, a palavra trabalho e adorar têm a mesma origem. Veja que no latim a palavra trabalho tem a mesma origem da tortura. No hebraico tem a mesma o trabalho e a palavra adoração tem a mesma origem. Trabalho e adoração na tradição judaica, que é a tradição do Antigo Testamento, são duas dimensões da vida humana que se originam da mesma raiz e, portanto, são muito próximos. E aí vem aquilo que eu pedi para vocês prestarem bem atenção e que o pastor Elvio coloca aqui de maneira muito bacana, né? A diferença crassa nas duas visões, nas duas cosmovisões que nós temos aqui. São visões totalmente antagônicas, contrárias entre si, e que, consequentemente, claro, vão trazer resultados diferentes. Tripaliare, torturar alguém no tripalho, ou avar, trabalhar, adoração. Nos remetem a visões de mundo diferentes. Qual dessas visões você nutre? Os conceitos de trabalho e de adoração têm muito em comum quando vistos na ótica cristã. A ética cristã ou a ética protestante, como se referiu Max Weber nos seus escritos, tem a ver com essa relação. O cristão, opa, passei meu braço na frente aqui, eu virei a página. O cristão mordomo, ciente da propriedade, de sua responsabilidade, da prestação de contas e da recompensa, faz seu trabalho com zelo, com humildade, com gratidão, pois busca realizá-lo como o seu Senhor espera que ele, como o seu Senhor espera que ele o faça. Ou seja, como diz o texto bíblico aqui embaixo, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Para finalizarmos o nosso estudo bíblico, meus queridos no Salvador, pensem com carinho da seguinte forma: de que maneira você encara o trabalho? Pela ótica latina do Império Romano, como uma tortura? Ou você vê pela forma do Antigo Testamento, como uma maneira de adoração? E aí nós lembramos do ordenamento que Deus faz para Adão e Eva, né? Adão e Eva, quando Deus criou, ele deu a eles o jardim do Éden e disse: cuidem. Então, claro que nós cristãos, nós vamos olhar para o trabalho e lembrar que ele não é uma tortura, não é um castigo. O trabalho é uma forma de adorar a Deus e servir ao próximo. O que vocês fizerem, façam com todo o coração, inclusive no vosso trabalho, no vosso emprego, na vossa empresa, enfim, aonde você busca o teu pão de cada dia, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Que Deus nos abençoe ao meditarmos, ao partir desse belíssimo texto,
com o qual o pastor Elvio nos presenteou para este dia, para esta semana. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém. Então, esse é o nosso estudo desta semana, que não foi possível apresentar ao vivo na noite de ontem, mas então na manhã de hoje, agora com os problemas técnicos restabelecidos, a gente pôde fazer a gravação aqui para vocês também. Pessoal, nós vamos falar com Deus em oração e temos um pedido especial aqui que me foi feito pelo WhatsApp. A Luciane pede para orar. Talvez o pessoal aqui de Cascavel viu ontem, né, a, a- aquele acidente que aconteceu de um rapaz, 37 anos, que faleceu, que passou mal no carro e aí bateu o carro e acabou vindo a óbito. Muito possivelmente teve um infarte, né, com 37 anos. O Gerson Bonissone Viganò, esse rapaz, ele era um filho da ex-vizinha da Luciane e da família. Então ela pede para orar por essa família também enlutada. Nós vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Deus, nos presenteaste mais uma vez com esta manhã maravilhosa. Sob a tua bênção e proteção temos andado em nossa jornada. Tens cuidado de todos nós. Não foi possível, Senhor, na noite de ontem, fazer o nosso estudo bíblico ao vivo, mas na manhã de hoje permitiste a nós gravarmos esse estudo para compartilhar com tantas e tantas pessoas que nos assistem constantemente. Por cada uma delas, nós te agradecemos, ó Senhor nosso. Também por esta família enlutada, nós oramos nesta manhã, assim como tantas outras. Continuamos orando também por aquelas famílias atingidas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu, tanto os enlutados como aqueles atingidos por catástrofes naturais, por aqueles que passam por tantos momentos de diferença. Por eles nós oramos pedindo o teu consolo, o teu conforto, ó Senhor nosso Deus. Também com os aniversariantes nós nos alegramos. Assim nós oramos, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Certo, gente? Assim finalizamos nosso estudo bíblico então desta semana. Gratos pela presença de vocês aqui no momento em que vocês nos assistirem. Lembrando que este programa foi gravado na manhã da quinta-feira. Como vocês podem ver aqui atrás, né? A réstia do sol batendo aqui dentro do meu escritório. Certo, gente? Deus abençoe a todos. Uma abençoada semana. Tchau, tchau.